Notícias do momento, nesse dia 4 de fevereiro, nesta quarta-feira, bem-vindo você ao nosso canal, que você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vamos diretamente às nossas notícias de hoje, aqui você vai ficar sabendo de tudo, não precisa mais procurar por aí. Vamos lá, diretamente aqui do nosso edição Notícia Internacional, nosso cartaz diário, né? Aqui sempre a gente coloca uma noticiazinha como manchete, mas ali é o momento de resumo de várias notícias, né? Não só daquela, evidente, né? E também nosso cartaz do Brasil, a crise bancária, o Fundo Garantidor faz pagamentos bilionários do nosso dinheiro, do seu dinheiro, para clientes do Master. Veja só o dinheiro saindo pelo ralo, né? E outras notícias também. Nosso Música Coração todos os dias, a Ana Maria Liz, a situação geopolítica mundial, que também é um vídeo que saiu hoje de manhã, muito legal, e a demolição dos malignos, os nossos comentários diários, além da transição que sai amanhã, entre nas nossas redes sociais e no Despertos da Era de Aquário. Capão da Canoa, estarei 28 de fevereiro na nossa palestra pública em Capão da Canoa, aqui dia 28 de fevereiro. Internacional, atenção, notícias do momento, a edição, vamos lá, diretamente. O Financial Times publicou uma matéria com alegações de que Hugo Chávez teria enviado recursos à campanha de López Obrador em 2006, negadas. A pauta surge em meio de investigações dos Estados Unidos sobre os vínculos entre Venezuela e cartéis mexicanos. Ou seja, isso revela uma coisa muito grave, que havia uma transmissão de dinheiro de um país para o outro. A Venezuela pagava as eleições da canhota no México, na Colômbia, no Brasil, e dinheiro circulou entre os países para botar pessoas que eles queriam ali, né? Então, agora tudo está sendo trazido à tona, um escândalo gigante da uso do dinheiro público para financiar campanhas esquerdistas no mundo, tá? Vamos aqui à Colômbia também, como falamos. Reaproximação ou confronto? Petro e Trump se reúnem hoje na Casa Branca, já se reuniram, já conversaram, né? E eles estão possivelmente fazendo algum acordo, dizendo assim, se você cooperar no que nós estamos fazendo, ótimo, você sai vencedor, senão nós vamos tirá-lo à força dali. Você escolhe o que quer, tá? A gente sabe que você é eleito ilegalmente, o seu governo é ilegítimo, e nós vamos dizer, ou você aceita as nossas condições, ou você sairá como nós já combinamos aqui, tá? Combinado? Então, parece que o Petro, né? Parece que ele vai se entregar mesmo aí, tomara que seja aí, não tem mais que fazer algo mais forte na Colômbia, né? Bom, vamos agora para o Irã. Barcos do Irã abordam um petroleiro com bandeira americana, dizem fontes. Então, o petroleiro entrou em águas territoriais do Irã, sem autorizações, foi advertido e deixou a área sem qualquer acidente de segurança espacial. E Trump disse que os Estados Unidos estão negociando ativamente com o Irã e que há mais do que uma reunião. Eles querem fazer um negócio que não envolva algum tipo de confronto bélico. Eles estão indo até os últimos minutos com essa tentativa diplomática, né? Então, negociações nucleares dos Estados Unidos também serão realizadas na sexta-feira em Omã, relata a mídia iraniana, tá? Eles estão em negociações ali para ver sobre a questão dos foguetes, tá? Os foguetes que o Irã insiste em ter esses foguetes, tá? Também funcionários dos Estados Unidos disseram que Trump considerou abandonar as negociações por causa das ações agressivas do Irã hoje, né? Então parece que o Irã continua fazendo ações agressivas e atacou esse petroleiro e tal, e então parece que essas negociações vão ir para o ralo, mas a tentativa aconteceu. Esse petroleiro americano, ele foi abordado por barcos do conflito iranianos no Estreito de Hormuz, e eles mandaram o barco embora e tal, e assim foi. E a Marinha dos Estados Unidos abate um drone iraniano que se aproximava do US Abraham Lincoln, no porta-aviões. Um drone tentou chegar perto ali e, né, parece que foi abatido, tá? Foi abatido. E a partir dali, então, talvez eles tivessem até recolhido esse drone para estudar os meios que eles usam e tal, né? É possível que eles tenham feito isso também, mas enfim, foi abatido o primeiro aeronave agora desse conflito, foi abatido já hoje, né? Bom, e
Então a gente vê que a gente voltou a falar do Petro, né, do urgente. Então o Irã está se rendendo em massa. O ataque final começou. Parece que muitos soldados e pessoas que são contrários ao regime estão tentando se entregar, tentando se render e tal, né? Eles acham que essas pessoas aí poderão causar um tumulto dentro do país. Então parte deles estão se rendendo, tá? Então esse abate do drone iraniano pela Marinha Americana foi muito sério. Isso aí é um drone grande, não é um dronezinho desses pequenos, né, domésticos. É um drone gigante mesmo e foi abatido, e isso pode trazer mais escaladas ainda nesse momento atual. Um incêndio enorme deflagrou no mercado de Teherã, no Irã, também um incêndio muito grande na capital iraniana, né? Muita gente ali está achando que foram também uns atentes, né, contra alguns locais perigosos dentro da capital iraniana, né? E vamos ver como é que fica esse desdobramento. O braço direito de Mahdi tem medo de ser capturado pelos Estados Unidos e dorme em embaixada de país aliado, né? Esse aqui, o Cabejo, né? O Cabejo, Eduardo Cabejo, ele sabe que vai ser capturado logo logo e não descansa mais, né? Sabe que será o próximo da lista, hein? Então, a Venezuela está vivendo agora sobre a abertura econômica sob tutela dos Estados Unidos. Os apoiadores do chavismo fazem vigília, pedindo o retorno do ditador, e a oposição vai às ruas por anistia. Então, é um absurdo as pessoas ainda pedindo pela volta do Chávez, né? do ditado. É absurdo, a gente vê cada coisa. Por isso que cada um tem um governo que merece, né? Mas, claro, tudo isso é pago, né? E o próximo país agora a ir para o ralo também agora é Cuba. Cuba é um país falido sem a Venezuela, diz Trump. Cuba não tem como se sustentar sem petróleo, sem gasolina, sem nada. Cuba já está, né, no limite da sua permanência, e ela vai cair logo logo também. E assim o presidente americano vai entrando em vários países com toda a linha. A Rússia está pronta para um novo mundo sem limites nucleares. A afirmação acontece no tratado agora que aconteceu, e eles falaram que o mundo está prestes a não ter mais limite, ou seja, cada nação pode ter seus foguetes nucleares quanto quiser, né? Então é um tratado nuclear chamado de Novo START entre os Estados Unidos e a Rússia, que expira essa semana, e apesar dos apelos da Rússia por um novo acordo, os Estados Unidos não responderam formalmente. Então, ou seja, negou-se esse contrato e cada um pode ter quantos foguetes deseja, né? E a gente vê que o mundo está se escalando mesmo para um conflito maior, que não deve acontecer, mas tudo indica que as tensões vão se escalar até a temperatura máxima. Americanos assinam um projeto de lei para financiar e reabrir o governo dos Estados Unidos. A América está de volta, eles estão reabrindo, que estava com problemas de burocracia, de trancamento dos setores. Agora parece que os Estados Unidos vai deslanchar mesmo, né? A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que põe fim à paralisação do governo, e foi enviado com um projeto de lei e já foi aprovado agora pelo presidente americano, ou seja, não há mais essa paralisação do governo como estava acontecendo até então, né? E o presidente está tornando a América segura novamente, e os resultados são inegáveis, né? A lei e a ordem estão de volta e todas as estatísticas estão caindo e subindo conforme a sua importância, tipo taxa de homicídio 20% a menos, e também detenções no ano mais 100%, né? E, ou seja, quilo de talco apreendido subiu muito. Então todos os resultados são favoráveis à presidência americana. E até mesmo o poderio bélico deles está cada vez mais intenso. A gente vê que eles conseguiram até mesmo concluir um submarino totalmente indetectável aos radares. Ele chama o submarino Fantasma, de 130 bilhões de dólares, que consegue entrar em qualquer lugar, navegar por qualquer local sem ser detectado, né? Então, a coisa eles estão com equipamentos muito, muito modernos que superam qualquer outro país do mundo. Notícia do jornal G1: Trump exige que Harvard pague a indenização de $1 bilhão, né? Porque por coisas que eles fizeram errado lá, por militância, né? Então as universidades que eram canhotas estão
tendo grandes problemas por falarem mal do presidente ou algo parecido, né? E, bom, aqui também diz Breaking News, o Washington Post afirma que 1/3 de todos os seus funcionários, não apenas na redação, serão demitidos. Ó, veja assim, o Washington Post, um grande jornal americano, 1/3 de todos os seus funcionários em todos os departamentos serão demitidos, né? Ou seja, eles estão reformulando essa situação e trazendo agora um novo patamar com jornalistas idôneos e não militantes, né? O Bitcoin opera no seu menor patamar desde a vitória presidencial de Trump em novembro de 24. O fluxo de capitais previsto não se materializou, segundo a analista. Então o Bitcoin está caindo, todas as criptos estão caindo, né? E isso é reajuste do mercado, eles estão se reajustando, reafirmando, né? A coisa não está ainda totalmente ajeitada, tudo vai se acomodar num patamar muito mais baixo, né? Muito mais baixo. Aqui o Deep State está sendo aniquilado. O Emergency Broadcast Systems, que é o famoso EBS, né? Diz que está iminente, e cidades como Washington, New York, London, Vaticano terão muitas delas a luz cortada, e as energias cortadas, as comunicações também. Então o que a gente espera que esse EBS aconteça em algum momento, sem demorar muito, né? Vamos falar um pouquinho sobre a lista de Epstein. Eu estou preparando um vídeo especial sobre isso para depois de amanhã. E Epstein conspirou contra mim e eles conspiraram para que eu perdesse a eleição, ou pior ainda, né? Então estão trazendo agora a lista de Epstein bem pública para todo o pessoal aí, né? E aqui a própria Sarah Ferguson, que era a esposa de um dos príncipes lá, filho da Diana, disse que também, né, enfim, ela também foi acusada de certas coisas aí, não, tudo vindo à tona aí. E a prova aqui do Jeffrey, que, né, pegou uma pessoa ali meio à força e tal. Então a mulher já, enfim, está entregando tudo, as pessoas estão sendo desmascaradas nos mínimos detalhes aí. E aqui a foto do Epstein, que também teve um jantar com o Mark, e parece que também vazamentos desses arquivos conectados, né, por vários delitos contra a humanidade. Tio Bill Clinton e tia Hillary concordam em depor sobre o caso Epstein. Aqui os novos arquivos de Jeffrey vieram à tona e o governo da UCR, né, liderado pelo PED Zelensky, de repente aprova a legalidade do casamento a partir dos 14 anos. Você acha que isso é coincidência, né? Então parece que eles estão fazendo de tudo aí para abafar esse escândalo. Então, o casamento Zelensky quer permitir que meninas da UCR deem à luz e se casem aos 14 anos. É difícil de acreditar, mas é a realidade da UCR. Ex-príncipe Andrew é despejado após desdobramentos do caso Epstein, ou seja, ele está sendo despedido porque estava envolvido nesses escândalos da ilha, né? Minha nossa, quanta coisa, né? Também na Suécia foram citados vários nomes que estavam também nessa lista de Epstein, né? Pessoas que faziam maldade com os pequenos e tal. Tudo está sendo escancarado aí nos mínimos detalhes aí, tá? Funcionária sueca da ONU renuncia após contato com Epstein ser revelado que ela estava nesse nome lá, né? Então eles estão assim abandonando os empregos, estão fugindo, estão indo para um lugar porque sabe que a partir de agora, né, eles serão detidos, tá? Detidos, tá? E tem mais coisas acontecendo aí. Os conspiradores todos estão sendo detidos. Muita gente está sendo chamada a vestir o chilindró, né? Aqui tem mais notícias sobre Epstein, né? Também com o nome de outras pessoas, do prefeito de Nova York e quem mais aí, né? Muita gente sendo chamada aí que estavam na famosa ilha e vão ter que se entender com o seu público depois porque que eles estavam visitando essa ilha do paraíso da sexo, né? Você sabe o que é isso. Ex-príncipe Ângelo deixa a casa em Windsor após novas revelações sobre Epstein. Ou seja, até o príncipe está se ralando agora por ter o seu nome citado ali. Bom, vamos voltar aqui à nossa América do Sul. América do Sul temos países que estão adequados à direita e estão fazendo uma coisa muito boa que é crescer, coisa que nós, Brasil, não estamos fazendo, crescendo, né?
por exemplo, o Paraguai, ele teve injetado 90 bilhões de dólares na economia, e o país quer ser uma segunda China e lançar a estratégia para virar um país que atrai investidores, atrai investimentos, né? E muitos brasileiros fugindo para o Paraguai, porque lá a gente sabe que não tem tanto imposto e essas coisas mais aí, né? Uma pena, muito, muito triste isso. Suécia discute com a UCR possível envio de míssil Meteor e abre caminho para a mudança no equilíbrio do conflito aéreo. Aqui também foragido, líderes de pessoas que vendiam o pó foi pego na Suíça, na Europa, e lideravam um esquema internacional de pó. Então tá aqui o homem ali, né? E ele foi pego, já foi levado em cana, tá? Foi pegado, enfim, tá no chilindró já, tá bom? Mais 145 infratores foram identificados que faziam essas mesmas coisas, né, do PED e também com o pó, né, lidavam com todas essas coisas aí, todos sendo levados em cana, porque fizeram maldade. Então, detenção de quadrilha satânica de PED em Sydney desencadeia busca global. Então, confirmando aquilo que a gente sempre já fala aqui no canal, que todas as pessoas abomináveis que lidavam com os pequenos ou faziam coisas más, né, estão sendo levados em cana. É uma rede que tinha ligações no Canadá, México, Nova Zelândia e tal, né? Será necessário acompanhar esse assunto de perto e está ligado certamente à ilha de Epstein. Então todo mundo está indo em cana mesmo, né? Então, ó, aqui sobre a ONU, um ex-membro da ONU fala da despopulação da Agenda 2030 com artefatos eletromagnéticos almejados especialmente para os pequenos, né? Então ele sabe que esses artefatos eles eram direcionados para que os pequenos não vivessem muito. E aqui fala também essa outra notícia, né, que uma pessoa, assim, um sionista revela que muitos líderes conhecidos são reptilianos, né, e que tem a ver com a história de Adão e Eva. Olha só, né? Minha nossa, né? Então, muitos líderes conhecidos são reptilianos, como a gente sempre fala e poucos acreditam. Também há mais esclarecimentos aí da partida do Michael Jackson e muita coisa aparecendo aí. Bom, essa notícia internacional, a gente vai em seguida falar no nacional sobre a questão do nosso capitão, que estão pedindo a expulsão dele das FAs. E os generais poderiam ir para um presídio comum em caso de expulsão das FAs, né? Então vamos ver se isso de fato vai acontecer. Acreditamos que deve haver um revés nessa situação em breve. A gente acredita seriamente que haja um revés nisso, não vai ficar literalmente caindo ladeira abaixo infinitamente, né? Cada vez notícias mais preocupantes no nosso Brasil. Parece que isso assim é uma trama mesmo para deixar todo mundo abatido, apático, que não acredite mais no Brasil que nós acreditamos. Por isso não é bom a gente se deixar imantar muito por essas notícias, que isso não vai se concretizar dessa maneira, até porque o capitão e todos aqueles que cooperaram com ele estão trabalhando por uma causa divina, justa, e eles não serão abatidos sumariamente como todos estão imaginando ser, né? O Brasil ainda tem maioridade e o povo é a maioria, é o povo que faz a lei, é o povo que vai vencer, e nós venceremos essa batalha sem a menor dúvida, não tenho dúvida disso, tá? Então vou deixando aí um abraço carinhoso, daqui a pouquinho começa o Notícias Nacional, você fica assistindo aí para não perder nenhum dos nossos vídeos aí. Vai deixando seu comentário, seu like aí, Deus no comando, a luz venceu, um beijo a todos aí, até o Nacional.